Olá, pessoal do estado do Paraná, do Brasil e do mundo que estão acompanhando essa aula de geografia para o primeiro ano do ensino médio. Muito obrigado por permitir a nossa entrada, aonde quer que você esteja, em casa, se deslocando eventualmente para o seu local de trabalho ou para onde quer que você esteja. Muito obrigado por permitir a nossa entrada aí e levar um pouco de conhecimento até você. Nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre potencial hídrico do estado do Paraná. Então nós vamos falar um pouquinho sobre a água, sobre a utilização do potencial hídrico, principalmente do Brasil e também do nosso estado. Mas antes da gente caracterizar melhor o potencial hídrico, falar um pouquinho mais sobre a água, eu quero pedir para que você acesse o Google Classroom, valide a sua presença por meio da atividade obrigatória. E para você acessar o Google Classroom, você pode fazer o acesso pelo aplicativo Aula Paraná. Você vai localizar ali o linkzinho do Google Classroom, vai realizar as atividades, vai validar a sua presença e vai se apropriar desse conhecimento. E também é por essa ferramenta que você também vai tomar conhecimento de quando estarão ocorrendo as aulas ao vivo, que o seu professor ou professora estarão promovendo para você e para os seus colegas. Então, agora que você já tem essas informações importantes, vamos conhecer um pouco mais sobre a nossa aula de hoje, onde nós vamos caracterizar a água como sendo uma substância química cujas moléculas são formadas por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio, e também que ela cobre grande parte da superfície terrestre e é o maior constituinte dos fluidos dos seres vivos. Então perceba a importância que a água ela representa para a nossa sociedade, para o nosso planeta e também para a nossa composição. E nós vamos perceber que encontra-se presente em nosso planeta em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Oceanos e mares sendo compostos por água salgada, já a água dos rios, lagos, lagoas e também do subsolo e da atmosfera não possui uma grande concentração de sal, não apresenta um teor elevado de salinidade. Por isso essa água acaba sendo chamada de água doce. Mas lembre-se que água doce não é porque ela dispõe de adição de açúcar, é porque o teor de sal é bastante reduzido. Nós vamos perceber que a água no nosso planeta, ela não se encontra estática, ela encontra-se em movimento. E a esse movimento nós damos o nome de ciclo hidrológico. Acompanhe aqui na tela. Ó. Ciclo hidrológico, ou ciclo da água, é o movimento contínuo da água presente nos oceanos, continentes, superfícies, solos e rochas e também na atmosfera. E esse movimento sendo alimentado pela força da gravidade e pela energia do Sol, que provocam a evaporação das águas dos oceanos e dos continentes. Então, quando a gente fala em ciclo hidrológico e ciclo da água, nós temos que ter muito claro que o processo de aquecimento da superfície terrestre, incluindo das águas, resulta na evaporação das águas. E a ação dos ventos vai fazer com que essa água, em suspensão, acabe se deslocando pelo planeta. Mas para isso ficar mais claro, acompanhe essa ilustração aqui. Ó. Nós temos aqui o ciclo hidrológico representado e nós temos aqui as várias etapas do ciclo. A evaporação, que é quando a água sai do estado líquido, evapora e forma as nuvens, que resultam no processo de condensação, identificado ali com o número, entre o número 1 e o número 4, nós temos aqui a condensação, que é o processo de formação de nuvens. Nós também vamos perceber a transpiração do solo, das plantas, dos seres vivos, que também essa água evapora e se acumula nas nuvens. O que acontece? Essas nuvens elas vão se deslocando pela ação dos ventos e quando elas apresentam uma grande quantidade de água, essa água acaba caindo da nuvem, acaba precipitando, podendo ser em forma líquida, em forma de cristais de gelo ou granizo e também flocos de neve, que são gotículas que estão congeladas e que nos pequenos espaços existentes entre elas, temos ar no meio, formando esses flocos. E o que acontece com essa água quando ela cai no solo? Uma parte dela pode deslizar, chegando a rios, lagos e novamente ao oceano, e uma parte dela pode infiltrar. Esse é o ciclo hidrológico. E se você quiser saber um pouco mais sobre o ciclo hidrológico e relembrar um pouquinho mais, aula número 29. Está lá no seu Google Classroom e também está no canal oficial do Aula Paraná do primeiro ano do ensino médio. Agora nós vamos para o nosso quiz. Vamos ver o que você relembrou disso tudo.
Durante o ciclo da água, observamos a formação de nuvens, que ocorre graças à transformação do vapor de água em pequenas gotículas. Esta mudança do estado gasoso para o estado líquido, ela é chamada de letra A, evaporação, letra B, condensação ou letra C, fusão. A, B ou C? Vai lá! Muito bem, letra A, letra B ou letra C? Resposta certa na tela para você. Resposta letra B, condensação. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre bacias hidrográficas, que é um outro conceito de fundamental importância para a gente caracterizar a rede de drenagem do estado do Paraná e também a sua importância para a sociedade. Olha aqui, ó, bacia hidrográfica é uma área de grande superfície, formada por um conjunto de terras, por onde corre o rio principal e os seus afluentes, incluindo nascentes, divisores de água ou interflúvios, entre outros. Quando a gente fala em uma bacia hidrográfica, olha para essa imagem que está aparecendo na sua tela. Quando você observa essa imagem, você está vendo uma série de formas de relevo, você vê algumas áreas em azul que representam os rios. Nós temos aqui os divisores de água. Olha aqui onde eu estou apontando, ó. Os divisores de água são essas formas de relevo as quais resultam na divisão da água. Então, conforme a água da chuva ela vai cair, uma parte escoa para este lado e outra para o outro lado. Uma parte para o lado direito e outra para o lado esquerdo. Isso faz com que nós tenhamos os divisores de água ou os interflúvios como sendo os delimitadores das bacias hidrográficas, porque todos os rios que estão deste lado do interflúvio vão escoar neste sentido do rio principal. Já do outro lado, nós vamos perceber os rios, as águas escoando para este outro rio principal. Então, são os interflúvios ou os divisores de água, as formas de relevo que resultam nas delimitações das bacias hidrográficas. E aonde que nós falamos sobre isso? Aula número 30. Então, lá na aula número 30, você pode rever um pouco mais sobre bacias hidrográficas. E quando a gente fala em bacias hidrográficas, nós temos que perceber que a bacia hidrográfica mais importante do nosso estado, economicamente, é a bacia do Rio Paraná, presente no Brasil, Argentina e Paraguai e também no Uruguai. Possui rios de planalto e encachoeirados, perfeitos para a instalação de usinas hidrelétricas. Quando falamos na instalação de usinas hidrelétricas, é fundamental que as suas águas dos rios, elas disponham de grande velocidade. E essa velocidade vai impulsionar as turbinas. Aqui a imagem que nós temos é de um conjunto de cachoeiras chamado de Sete Quedas, que estão hoje submersos pelo lago, são cobertos pela água do lago de Itaipu. E essa região ali, como as águas apresentavam grande velocidade, foi o local mais adequado para a instalação da usina hidrelétrica de Itaipu. E a importância disso é a gente perceber que o potencial hidráulico do estado do Paraná ele é muito utilizado para a produção de eletricidade, como a gente pode destacar a usina hidrelétrica de Itaipu, que é responsável pela produção de cerca de 20% do total da energia elétrica consumida no Brasil. Olha aqui, ó, aproveitado não só pela usina de Itaipu, mas também pela usina de Ilha Solteira, Capivari, Engenheiro Sérgio Mota, Água Vermelha, entre outras. Então, existe um conjunto de usinas hidrelétricas responsáveis pela produção de energia utilizadas tanto no Paraná quanto em outras partes do Brasil. E essa energia sendo levada por meio das linhas de transmissão.
Nós vamos perceber que, para que esses rios tornem-se navegáveis, é fundamental que hajam eclusas que funcionam como elevadores para as grandes embarcações, para que barreiras, tanto naturais quanto artificiais, possam ser transpostas. A gente vai ver aqui como funciona uma eclusa. Se a gente for perceber, nós temos aqui o curso do rio, nós temos uma área elevada, uma barragem, e uma área mais baixa. O que acontece? A embarcação ela chega, uma comporta é aberta, essa embarcação ela navega até o interior da eclusa, a comporta acaba sendo fechada, uma válvula acaba sendo fechada também e toda a água do rio acaba vindo por essas válvulas, bombeada, para o interior da eclusa. E aí o que vai acontecer? A eclusa enche e a embarcação ela acaba saindo, transpondo a barreira da barragem que existe ali. Nós também vamos perceber que quando ocorre, que o mesmo é possível no sentido contrário, a embarcação ela entra na eclusa, a comporta é fechada, essa válvula aqui ela fica fechada e esta aqui é aberta. Para quê? Para que toda a água que está aqui dentro possa continuar no curso natural do rio. Então a gente percebe que essa embarcação ela baixa seu nível e ela consegue simplesmente se deslocar transpondo esta barreira geográfica. E agora, se você quiser saber um pouco mais sobre a Bacia do Rio Paraná e outras informações, você pode acessar a aula número 31. Porque agora nós vamos para o nosso quiz. Qual é a definição de bacia hidrográfica? Letra A. É a área com grande superfície e um conjunto de rios cercados por interflúvios. Letra B. É uma forma de segregação territorial. Ou letra C, é o nome dado ao local onde o rio tem seu início. A, B ou C? Muito bem, A, B ou C? A resposta certa vai aparecer para você na tela. Letra A, área com grande superfície e um conjunto de rios cercados por um interflúvio. E agora, o que nós vamos fazer? Você vai assistir a um vídeo que apresenta um pouquinho para você as características da usina hidrelétrica de Itaipu. Confere aí. Você quer ser meu amigo? Sim! Olá, seja muito bem-vindo a Itaipu. Não é uma maravilha esse cenário? É surpreendente mesmo. Até quem trabalha aqui fica impressionado com a dimensão da usina. Itaipu é a maior geradora de energia limpa e renovável do planeta. E uma das 7 novas maravilhas da engenharia moderna. Então, vem com a gente. Você também vai se encantar com Itaipu.
Esta é a história de uma obra escrita por brasileiros e paraguaios nas águas do Rio Paraná. Um rio imenso como o mar, na língua dos guaranis, que atravessa o continente com seu potencial de energia praticamente inesgotável. Na década de 1960, negociações diplomáticas e estudos técnicos. Em 1973, é firmado o Tratado de Itaipu, um instrumento diplomático e jurídico sem igual para aproveitamento hidrelétrico do Rio Paraná. O tratado é a lei que rege a Itaipu Binacional, uma empresa de 2 países unidos para erguer a grande usina. Começam as obras. O primeiro desafio é desviar o rio no trecho conhecido como Itaipu, literalmente, o estrondo das águas na pedra. Centenas de explosões controladas. E, no total, 8 vezes mais escavações que o Eurotúnel. 18 gigantescos blocos de concreto, 8 quilômetros de extensão, 196 metros de altura, 4 vezes o tamanho da Estátua da Liberdade. No auge, mais de 40 mil trabalhadores no canteiro de obras e filas imensas nos centros de recrutamento e nos refeitórios. O ritmo da construção, 24 horas por dia, equivale a erguer um prédio de 20 andares a cada 55 minutos. Só nas estruturas de aço, mais de 380 torres Eiffel. Em 1982, a barragem está pronta. As comportas se fecham para formar o reservatório. E aí, vem do céu a surpresa. A chuva não para. Ao contrário das previsões, o Rio Paraná atingiu um nível muito acima do esperado. E em questão de dias, choveu o que era previsto para os próximos meses. Na colossal usina de Itaipu, a formação do lago está acelerada. Isso exige perícia e a agilidade dos técnicos responsáveis pelo resgate de espécimes da fauna e da flora locais. Em uma operação denominada Mimbaquera. Um ato de coragem e respeito representado na árvore da vida. Assim surgiu o reservatório. 170 quilômetros de extensão, 29 bilhões de metros cúbicos de água, ou 4.000 litros para cada habitante do planeta. Quando em excesso, a água escorre pelo vertedouro, que tem a capacidade de escoar até 40 vezes mais que a vazão média das cataratas do Iguaçu. O projeto original previa 18 unidades geradoras. A primeira delas entrou em operação em 1984. Mas, pela sua eficiência, Itaipu foi capaz de construir 2 outras unidades geradoras que entram em operação em 2007. Agora, são 20 delas. Cada uma capaz de abastecer 2,5 milhões de habitantes. No total, 14 mil megawatts de potência instalada. Em toda a história, Itaipu já produziu mais de 2,5 bilhões de megawatts-hora. Suficiente para atender o mundo inteiro, sozinha, por mais de 40 dias. Aqui, atrás dessa barragem, está guardada toda a energia. Na verdade, milhões de litros de água do reservatório. Ela é conduzida por esses tubos, os condutos forçados, e desce com uma velocidade enorme. Quer ver como isso acontece?
Todo esse potencial vem da força da gravidade, aplicada a um enorme volume de água que desce a 120 metros de altura, passa pelos condutos, movimenta as turbinas e gira os rotores. Com essa rotação, os eletrodos produzem um campo eletromagnético que se converte em eletricidade. Essa é a energia que movimenta dois países. De um lado, o Paraguai, de outro, o Brasil. E que juntos integram toda a região. Pois aqui não é uma simples fronteira, é território de união e convergência. Para o meio ambiente, para o progresso econômico, para a igualdade social. Itaipu tem programa para as águas premiado pela ONU e consciência ambiental que se vê na imensa floresta, no corredor que liga dois parques nacionais, no canal para os peixes na época de reprodução. Mais do que produzir energia, Itaipu assumiu a missão de cuidar da natureza e do bem-estar das pessoas. Uma usina que gera desenvolvimento para as comunidades, para a região e para dois países. E é essa energia que muda a vida de muita gente. Itaipu tem ações efetivas para a comunidade, como hospitais modernos nas duas margens, atividades de cultura, esporte e lazer, além da distribuição de royalties para investimento nos municípios. Também apoia o desenvolvimento, hospedando universidades, laboratórios, incubadoras e o Parque Tecnológico Itaipu. E o turismo recebendo quase 1 milhão de pessoas por ano para as atrações que vão muito além da usina. Esta é Itaipu, a pedra que canta com a força das águas. Maravilha da engenharia e território da energia para os dois povos irmãos que fazem dela, a cada dia, a maior hidrelétrica do mundo. Itaipu Binacional. Integração que gera energia e desenvolvimento. Agora que você já conhece a história, venha ver, sentir e viver Itaipu. Mas não deixe de seguir as instruções dos guias. E não se afaste do seu grupo. Itaipu é uma área de segurança e a sua segurança é fundamental para nós. Ah, e algumas vezes, por causa do clima ou razões técnicas, o vertedouro pode estar fechado. Mas ainda assim, é lindo demais. Obrigada. E seja muito bem-vindo. Bem-vindos. Bienvenido. Bienvenue. Welcome. Wani. Terengwahe Ponaite. Ahlan Ustahab. Willkommen. 환영합니다. Yokoso. Itaipu Wanini. Muito bem, espero que você tenha gostado desse vídeo que mostra a magnitude da usina hidrelétrica de Itaipu e a sua importância tanto para o Brasil quanto para o Paraguai, mas também a sua importância regional, haja vista que as redes de transmissão de energia elétrica estão interligadas e a energia elétrica é fundamental para o desenvolvimento econômico e também para a qualidade de vida das pessoas. Agora, a nossa revisão, o que nós falamos na nossa aula de hoje, potencial hídrico paranaense e sua importância, principalmente com uma ênfase à usina hidrelétrica de Itaipu e ao vídeo institucional que foi visto também nessa aula. Quero muito agradecer a cada um de vocês que estão acompanhando as aulas nesse momento, deixar um forte abraço para vocês e até a nossa próxima aula.